Posso começar? Pode? Bom, nosso assunto aqui é como o currículo de ensino bíblico se conecta ao currículo escolar. Já começa dando um nome diferente, né? A gente não está preocupado em dar aula de ensino religioso, porque daí o ensino religioso, religião, vai polemizar muito e não vai alcançar o que a gente quer. Como a EFE é uma abordagem reflexiva, com a Bíblia no centro, o que nós queremos desenvolver é um currículo bíblico. Mas também não pode ter um currículo bíblico desconectado da realidade. Vocês ouviram o Michel hoje de manhã falar dessa ideia de se a gente faz isso, se a gente faz um currículo de ensino bíblico, uma aula de ensino bíblico que não se conecta com nada do que a criança está aprendendo em volta dela, então nós estamos já na base da escola secularizando e ensinando para ela que tem dois mundos. Ela tem uma vida acadêmica em todas as disciplinas, mas quando chega no ensino bíblico ela tem um aspecto devocional. Então, mesmo que falar da Bíblia inclua um aspecto devocional, isso que a gente vai ensinar precisa estar conectado com todo o resto que a gente faz. Aliás, é pressuposto filosófico da EFE que o currículo seja conectado. Como a gente tem travas legais do país de organização curricular, então é muito no papel de como a escola executa o currículo e planeja as aulas que ela vai fazer essa interligação. Não faz sentido ensinar um monte de matérias que não se conectam na palavra e em Deus, não se conectam entre si. Porque isso é o retrato do conteúdo que a gente tem hoje, né? Tudo desconectado e fragmentado, como se nada se relacionar. E uma postura cristã de educação inclui essa ideia de conectar todas as partes. Vou mostrar para vocês minha família, estão por aí, vocês já devem ter cruzado com algum deles em algum momento. Por exemplo, minha esposa Priscila já trabalhou em escolas cristãs, por princípios, sem ser por princípios, na área de língua portuguesa e inglês, por vários anos. Eu trabalhei mais na área de história, com igreja, reforço escolar, programas de apoio à educação, mais com treinamento, tentando acompanhar e ajudar professores a fazer a disciplina de um jeito que reflete a maneira da EP de trabalhar. E a nossa primogênita tem 15 anos hoje e o Marcos tem 12. Tá? Eu trabalho na editora evangélica como editor e desde que eu pessoalmente encontrei Educação por Princípios, nós, como editora, decidimos apoiar o movimento em todos os níveis. Então, nós acreditamos em educação cristã por princípios, onde quer que ela aconteça, na igreja, em casa, na escola. E nós oramos que o Senhor levante escolas que abracem essa filosofia e ofereçam educação cristã e apoio aquelas famílias que precisam educar os seus filhos, precisam da escola, precisam de apoio, precisam de ajuda. E nós estamos engajados nisso constantemente. Bom? Quais são os nossos objetivos aqui? Primeiro, nós vamos conceituar o que é um currículo bíblico, o que é biblicamente currículo. Vou pedir para vocês que, se eu começar a falar muito rápido, me dê um toque, porque eu vou fazer, às vezes eu faço sem perceber. Diferenciar ensino bíblico na escola e na igreja é muito comum. Eu estou recebendo algumas críticas injustas no decorrer do período, porque na prática, alguns se perderam, misturaram o que a igreja faz, o que a escola faz. Né? A escola não faz uma segunda escola bíblica dominical nas suas aulas de ensino bíblico. A escola implanta o ensino bíblico como catalisador do pensamento acadêmico na escola. Relacionar o papel do ensino bíblico às outras disciplinas e apresentar um currículo para vocês. Esses são 5 minutos finais. Como é que eu, Rubens e Ana arquitetamos um currículo e como ele é oferecido, quais bases ele é oferecido. Como toda aula de EP, temos aqui uma inspiração. Vocês estão vendo ali aquela foto. O que vocês pensam quando vocês veem aquela foto? Se eu entrar no caminho, eu consigo ir para outro sem voltar? Não, né? E o que acontece comigo se eu tenho muitas possibilidades e eu entro nesses caminhos e vou até o fim, mas descubro que não era o que eu queria, que eu tenho que fazer? E o que isso implica? Perdi tempo, não é? Eu fui, dei tempo, voltei, se eu quiser experimentar cada um desses caminhos, eu tenho que fazer isso. Mas é um retrato do que um currículo cristão não pode ser. Eu não posso ter essa ideia de que
Eu vou levar nossos alunos até o final de um percurso, depois eu vou voltar para um ponto inicial, vou levar até o final do percurso, em outro caminho, vou voltar para o ponto inicial. A gente precisa ter interconexões, como é a figura ao lado. Linguagens precisam conversar com matemáticas, que precisam conversar com artes, que precisam conversar com ciências, todo mundo precisa conversar com a Bíblia, e a Bíblia precisa conversar com todo mundo. Se a gente fosse arrumar essa foto, o que a gente ia fazer? Construir caminho dentro desses caminhos. Porque daí eu posso passar de um para o outro no ponto que eu quiser. Posso voltar, posso avançar, posso mudar de conexão. Então, a primeira coisa para ir pensar como nós trabalhamos a ideia de currículo. Normalmente, quando a gente pergunta para alguém assim, qual é o currículo da sua escola? Qual é o currículo da escola do seu filho? O que as pessoas fazem? Mostra para a gente o índice do livro didático, né? Ou o índice do material que eles usam. Mas isso não é currículo, né? Isso é apenas uma parte do currículo. Porque ao ler o currículo eu preciso entender por que ele foi construído, quais metodologias estão inclusas nele, por que a ordem das disciplinas, a ordem dos conteúdos foi colocada naquela ordem, qual a lógica daquele ordenamento, e quais os dispositivos de comunicação entre uma e outra disciplina, entre um e outro campo de estudo. Por favor. Então, isso é a primeira coisa já para a gente pensar logo de cara. A palavra currículo vem do latim, né? E significa correr, carruagem, pista de corrida, trajeto a ser percorrido, um caminho que alguém já percorreu. Então, o currículo, portanto, é um percurso, um trajeto a ser percorrido no meio pelo qual cultura, espécie, sua fé e seus padrões religiosos. Logo de cara, então, não tem currículo neutro. E não tem homem sem religião. Okay? Isso é uma coisa importantíssima da gente pensar. Quem diz assim, eu não tenho religião, já criou uma nova religião, que é a religião de negar todas as religiões. Mas não tem nada que a gente faça que não seja religioso. Não tem nada que a gente faça que não está ligado à religião. E não tem nenhum de nós que consegue expressar uma opinião ou um pensamento religioso. Ou sem religião. Isso é uma falácia que às vezes nós educadores cristãos caímos nela. Não tem isso. Não existe neutralidade. Isso é um mito, um desejo, um sonho que a gente nunca vai conseguir cumprir. Porque você não é neutro, você não anula todos os dispositivos de preconceito dentro de você. Você não desliga todas as fontes de raciocínio que você foi formado em nenhum momento da sua vida. Vocês estão ouvindo aqui e estão pensando uma série de coisas sobre o que eu estou falando, orientados pelos pressupostos que vocês têm. Ninguém consegue entrar aqui e falar assim, eu não vou pensar nada. Nem contra, nem a favor do que o André está falando, no final eu me dedico. Isso não existe. Certo? E aí, todo esse papo que usam para nos perseguir, poxa, a gente está sempre falando de religião, mas todo mundo está incluindo religião naquilo que faz, e se a gente consegue separar, nós temos a doença da secularitite, que a gente não quer. Nós estamos dominados pelo secularismo, separando uma coisa da outra, é uma coisa que é inseparável, a gente não separa. Então, por isso que o currículo, ele tem uma expressão cultural, ele expressa a fé dessa cultura, ele expressa os padrões religiosos da cultura, ele expressa os padrões de pensamento da cultura, ele expressa os valores da cultura. Alguém vai dizer para você que nós não vamos mais ensinar a história do Brasil, ou não vamos mais ensinar a história do mundo, porque interessa a história nacional. Ele não faz isso sem intenção nenhuma. Ele tem uma intenção. Quando eles vamos reorganizar todo o nosso ensino aqui, tira esse conteúdo, tira aquele, vamos cortar isso daqui. O discurso é bem bonito, mas tem que perguntar sempre o que está por trás do que ele está fazendo, porque ele tem pressupostos e intenções. Se o currículo é um caminho pré-concebido, alguém marcou esse caminho. E quando eu sigo, eu estou seguindo o caminho daquele que marcou, que fez essas marcações, que desenhou aquele caminho. Então, isso é que a gente tem que conceber. A minha escola usa qual currículo e por quê? Eu adotei determinado livro, eu concordo com aquela ordem, eu não tenho que obedecer aquela ordem. Eu posso dar uma ordem diferente? Posso. E por que eu vou mudar a ordem? Não só para ser diferente, então também me interessa. Eu vou mudar a ordem porque na nossa intenção, na nossa cultura, aquilo que nós estamos pensando, a ordem mais lógica que constrói uma visão de todo e parte, que respeita as relações de dependência entre o conteúdo e o objeto. Então a gente traça o currículo que caminha nesse sentido. Tá?
Essa é uma citação do livro do Paul Getty, do livro de currículo dele, que na verdade é um capítulo da tese dele. A tese dele completa tem 1.700 páginas. Todos esses livros que a ICF vai traduzindo são unidades dessa tese. Não é nenhum que logo vai ser impresso, que são as 7 colunas da sabedoria, está só em livro eletrônico. É outra unidade que ele vai trabalhando nos princípios. Muito bem. Rogério também fala que o currículo não apenas encontra seus fundamentos na religião, mas também o currículo educacional expressa os padrões religiosos e as expectativas da cultura. Aqui no nosso caso, a expressão ou essa ânsia quase que incontrolável de demonstrar que nós não queremos falar sobre Deus e não queremos pensar em nada sobre Deus, porque o pensamento religioso é idiotizante. Não sei se vocês conseguem discernir isso. E isso é uma chave que confunde os nossos jovens quando eles chegam na universidade. Eles chegam lá, são acuados para responder perguntas, porque eles não foram preparados para fazer perguntas, e porque eles não entenderam que ser religioso não é aposentar a sua ideia de raciocínio. Pelo contrário, estudado como sistema de pensamento, o cristianismo é um sistema de pensamento rico e complexo, com pressupostos, causas e consequências e argumentos que se encaixam, tanto do ponto de vista lógico, quanto do ponto de vista de sentido. Mas só que a gente não ensina isso, ou não passa essa visão, ou não ajuda o nosso aluno a enxergar o cristianismo assim, por causa dessa ideia de que religião anula pensamento, ou religião são só os ritos que nós encontramos para expressar o nosso ser religioso, o nosso pensamento religioso. Então, todo esse discurso que cerca a nossa época hoje de não se ligar à religião já é uma expressão religiosa. Tomando religião não como um nome formal que você dá, mas como uma necessidade de expressar ou de se relacionar com o divino. Nenhuma sociedade na história do mundo construiu uma relação completamente independente de alguma divindade. Não tem. Que você vai ter é, às vezes, o homem colocado como divindade, mas de qualquer forma existe uma divindade ali. Pode ser que aquela sociedade não reconheça isso, mas existe ali uma divindade. Muito bem. A gente ainda precisa pensar no currículo sobre isso. A palavra de Deus é a estrutura da qual devemos definir o currículo se realmente desejamos defini-lo como currículo cristão. A Bíblia precisa orientar isso. E o primeiro passo é conhecer a Bíblia ou aprofundar nosso conhecimento bíblico quando nós vamos decidir ou elaborar um currículo ou examinar um currículo. A Bíblia precisa orientar isso. O que é que a Bíblia ensina? Como ela pensa? Como o cristão deve pensar? Como o cristão deve estudar? Qual é o papel do ensino cristão? Qual é o papel do pensamento cristão? Como a Bíblia trata isso? Em lugar nenhum, testamento nenhum, capítulo nenhum, você vai ver a Bíblia compartimentalizando isso, ou você vai ver a palavra de Deus deixando isso de lado. Aliás, todos os grandes líderes da Bíblia eram academicamente bem formados e tinham solidez na sua formação como líder e solidez na sua fé. Posso lembrar vocês de alguns exemplos, né? Moisés teria hoje o equivalente a uns 2 mestrados e um doutorado na área de arquitetura, cálculo, relações internacionais. Deveria falar, pela época que ele existiu, e no papel de príncipe se ocupava umas 3 ou 4 línguas, além do hebreu que aprendia, do egípcio, da língua de relacionamento comercial ou acadêmica que ele tinha que estudar. Então, a Bíblia não desconecta esse conhecimento. Né? O livro Renovando a Mente do Educador vai mencionar a escola de profetas de Samuel, menciona rapidinho, mas há outras literaturas em volta, vão mostrar que aquela escola de profetas, aquele movimento começado por Samuel, incluía todos os cidadãos como profetas, cada um no exercício da atividade que faria. Então, reis, príncipes, juízes, poetas, líderes deveriam frequentar aquela escola, pastores de ovelhas, né? Agricultores deveriam frequentar aquela escola e exercer o seu papel social conscientes dentro do contexto teológico, legal, cultural da sua época. Isso está claro aí no desenvolvimento que você tem de todos, e como os profetas lidam com isso, como eles conheciam a lei. E a lei do Antigo Testamento não é só uma lei devocional, a gente às vezes se engana com isso, né?
A gente acha que é uma lei que normatizava o culto em Israel, mas normatizava a vida toda. Ali você vai ter leis econômicas, gastronômicas, dietéticas, sociais, financeiras, agricultura, manejo de solo, de sistema financeiro, de controle de dívidas, de relações sociais com o ser humano, uma série de coisas, muita coisa ali. Higiene, relações institucionais, está tudo regulamentado e escrito ali como se fosse uma constituição do povo. E os cidadãos eram educados e treinados dentro daquela condição. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, encharcar o currículo com ela, para a gente conseguir definir o nosso currículo como um currículo cristão. A Elga sempre diz o seguinte, que se a gente comparar a EFP a um cookie, a Bíblia não pode ser as gotas de chocolate. Ela tem que estar na massa, ela precisa ser a massa do biscoito. Ela não pode ser só o recheio ou só as gotinhas que decoram o biscoito. Ela não pode ser só o granulado do brigadeiro, ela tem que estar na parte principal do prato que a gente está querendo servir. A vida cristã é definida na palavra de Deus como tendo sua origem em Deus, seus métodos de viver nos princípios do Senhor e sua direção ou propósito sendo finalmente a glória dele. Então, de novo, eu tenho que produzir o pensamento acadêmico na vida dos meus alunos, de forma que eles entendam que o exercício acadêmico e posteriormente profissional da sua vocação glorifica a Deus e abençoa a própria nação, trazendo frutos para a sua vida pessoal e para aqueles que estão à sua volta. Isso é totalmente contrário à mentalidade que nos é colocada hoje de alunos consumidores. Precisam ser servidos e, por mais que o discurso seja de pensar, ele é o centro e a estrela do processo. O que a gente vai fazer no currículo cristão é o inverso. Né? Todos os nossos alunos são discípulos de Cristo que usarão uma espécie de disfarce na sociedade, ou uma função. Isso é o chamado deles. Por muitos anos eu orei pelos meus filhos que eles encontrassem uma boa profissão, uma profissão que Deus tinha para eles. Quando eu encontrei a EP, eu descobri que eu devia orar para que Deus mostrasse para eles qual era o chamado deles. Encontrando o chamado, eles vão ver quais são as possibilidades profissionais para cumprir aquele chamado. Mas eles precisam saber, Deus os chamou para quê? Porque o final é a glória de Deus. E a glória de Deus reflete na bênção que Ele traz sobre mim. E com a bênção que Ele traz sobre mim, abençoa a comunidade, abençoa o país, abençoa os que estão à volta. E vão abençoar as pessoas que se relacionarão com os nossos alunos e com os nossos filhos no futuro, quando eles ocuparem os lugares de liderança de proeminência ou profissionais da sociedade. Há um texto que eu separei para ler com vocês, que é o texto de Paulo no Areópago, para mostrar para vocês que Paulo não raciocinava fragmentalmente, ele raciocinava integralmente. Olha lá. Então Paulo levantou-se no Areópago e disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eles anunciam. E depois ele vai seguir, é ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. Então ele mistura ali ciências, história, geografia, cultura. Por quê? Havia um historiador que registrava a história desse altar ao Deus desconhecido. Você encontra essa história lá no livro Fator Melquisedeque de Tal Richardson. Ele vai dizer o seguinte: havia uma praga em Atenas. E eles tinham sacrificado a todos os deuses que eles conheciam. E a praga não foi retirada da cidade. Então eles resolveram construir vários altares e escreveram ao Deus desconhecido. E de manhã eles iam soltar algumas ovelhas. As ovelhas tinham que encontrar o altar, se deitar ali, ficar no altar para serem sacrificadas. E foi o que aconteceu. As ovelhas foram, deitaram nos altares dos deuses conhecidos e eles sacrificaram as ovelhas. E o que aconteceu na cidade? A praga foi cessada. E os doentes sararam. Então, quando Paulo vai falar do evangelho para aquelas pessoas, ele usa o que ele conhecia de história. Ele não pensava fragmentalmente: agora eu sou apóstolo, eu vou esquecer tudo que eu aprendi na minha formação. E Paulo tinha estudado numa
super escolas, né? Ele tinha um tutor de calibre alto. Ele não tinha entendimento de todo mundo e cultura da sua época. E ele não fragmentava aquilo. Então, nós precisamos almejar a produção de cristãos eruditos e de eruditos cristãos. Professam sua fé integral em Deus, mas entendem como a fé transcende para o campo do conhecimento acadêmico e conecta esse conhecimento para a glória de Deus. Isso é importante. Mas isso não vai acontecer se você, professor, se você, diretor, coordenador, se os pais não estiverem convencidos disso e trabalharem em prol disso. Porque qual é a nossa tendência? É separar as duas coisas. Qual é a nossa tendência? É dizer, olha, religião não se discute, não é assim? Ultimamente, religião, política e futebol não se discute. Com futebol eu posso até concordar. Não dá para discutir mais nada, né? Não dá para discutir nada. Por quê? Nós vemos uma geração que não consegue discernir fatos de opiniões. E não sabe discutir fatos. Briga por opiniões. Então vamos deixar nossas opiniões de lado e vamos olhar fatos. Isso faz muita diferença. Mas diferenciar isso. Quem sabe se a gente trabalhar diligentemente, a próxima geração vai conseguir fazer isso. Aqui está a sua opinião, aqui está a minha opinião, aqui está o fato. Vamos testar as opiniões à luz do fato. Vamos ver qual é o problema. Tudo bem. Vamos pensar um pouco sobre os princípios relacionados a essa questão do currículo. Então, primeiro, o currículo é tanto base quanto quanto elo para o pensamento cristão a partir da Bíblia em todas as disciplinas. Veja só. Qual é a definição de AEP que a gente encontra com Rosalind Baker? É um currículo em que a Bíblia é o coração de todas as disciplinas. É assim que ela definia educação por princípios, ou abordagem educacional por princípios. Bom, se a Bíblia é o currículo, ou é o centro do coração de todas as disciplinas, um currículo de ensino bíblico, ou um currículo que instrui o ensino bíblico, precisa fazer com que esse ensino bíblico seja tanto alicerce quanto elo em todas as outras disciplinas do currículo. O currículo bíblico deve ser relevante e desenvolver certas características em seu caráter. Certa fórmula é o currículo bíblico que vai dar para o seu aluno a ideia de qual é o modelo do estudante cristão. Quem é um estudante cristão? Como deve se portar? Que traços de caráter eu espero de um estudante cristão? Como ele reage dentro das propostas educacionais que lhe são feitas? Como ele reage às figuras de autoridade da escola? Como ele lida com a organização, com não a perfeição, mas quão bom ou quão excelentes são as produções que ele faz, quando ele almeja produzir e não só copiar. Tudo isso são traços de caráter que devem ser trabalhados no estudante que está num currículo cuja palavra é o centro. É muito diferente dizer para uma criança assim, você tem que fazer uma letra bonita, você precisa fazer uma letra melhor, do que você dizer para ela assim, você precisa oferecer o seu melhor para o Senhor, se você não está conseguindo, peça ajuda para Ele. É muito diferente. E ela precisa entender que ela é cristã enquanto ela estuda, ela glorifica a Deus como estudante, e ela pode fazer uso daquilo que ela aprende na palavra de Deus, tanto para sedimentar o seu conhecimento, quanto para definir as relações dela com o conhecimento e com a maneira de adquirir conhecimento. Isso é importante. E algumas outras verdades que a gente precisa lembrar aqui. Esclarecer que o homem é espiritual e, em essência, criado para a eternidade. Esses dias meu filho falou assim, pai, não estou entendendo. Por que você não está entendendo? O pastor falou que quem crê em Cristo morre e tem a vida eterna. Certo? Certo. Beleza. E quem não crê em Cristo morre e morre espiritualmente. Então, se ele morre, como ele tem vida eterna? Então, ele não tem vida eterna para ele morreu. Não, ele está eternamente no inferno. Se ele está eternamente no inferno, então ele não morreu. Ele continua vivo. Ou ele está morto eternamente. Percebe a confusão toda na cabeça dele? Mas o fato é, seja qual for o destino eterno dele, o homem é criado na eternidade.
E é criado para a eternidade. É criado para aspirar essa eternidade. É criado para desejar essa eternidade. Ou seja, ninguém gosta da morte. Certo? Eu ouvi uma pessoa de idade esse ano falando assim, eu não quero morrer porque eu gosto da vida. A gente queria viver eternamente. Nem sempre a gente aspira à eternidade depois da morte, né? Mas nenhum de nós queria morrer. Certo? Raramente você ouve alguém dizer assim, oba, marquei o dia da minha morte. Não tem isso, né? Certo? A menos que haja algum distúrbio, alguma coisa errada no meio do caminho. Mas o homem quer ver para sempre. Então, as manifestações históricas disso, as fontes da juventude, o elixir da vida, a pedra do Flamengo, tem um monte de lendas aí na história que vão concretizar esse desejo do homem de viver eternamente. Tá? A outra coisa é evidenciar a soberania divina e sua manifestação no homem. Essa ideia de que existe alguém superior a gente, ela é inerente em todas as culturas humanas. A relação da superioridade vai diferenciar. Né? Às vezes é uma pessoa superior, às vezes é uma força superior, às vezes é um processo superior, mas de fato, todas as culturas aceitam que há alguma instância da vida que não está debaixo do controle do homem. Não tenho como controlar, eu só vou saber quando eu experimentar essa estrutura. Então a gente não tem como controlar o dia da nossa morte, a gente não tem como controlar o que acontece depois, em qualquer sistema religioso, seja o cristão ou não. Você não consegue fazer isso. Mostrar que a soberania divina ela flui no meio do ser humano na ideia que nós também nos organizamos por meio de soberanos. Certo? Não existe nenhuma sociedade em que não tem alguém que é soberano. Não existe. Conhece algum lugar que todos governam igualmente? Olha, se existir, vai existir por uns 2, 3, 4, sendo muito otimista, 5 anos, porque não é possível. Você já percebeu que toda grande organização humana sofre divisões depois de 2 décadas de existência? Não é assim? Eles estão cheios, a gente está cheio de histórias de divisões. Então, é aqui. Essa ideia de ter um ser soberano e, ao mesmo tempo, lutar para ser soberano sobre os semelhantes é algo comum e a manifestação dessa parte da imagem de Deus colocada em nós, em certo sentido. Evidenciar que o mundo natural foi criado e ele não é fruto do acaso. Tá? Nós não estamos discutindo apenas uma posição quanto à criação do mundo. Isso vai ficar claro para a gente quando nós vamos pensar isso. Não é uma questão de religião, é uma questão de firmar uma posição que tem implicações. Se o mundo é criado pelo acaso, quem é que deve governar a minha vida? O acaso. Então, a afirmação de que o mundo foi criado por acaso alimenta o materialismo, por exemplo, que alimenta o ateísmo. Se não tem um Criador, então, portanto, não tem um Deus ao qual eu devo me submeter, e, portanto, não tem propósito, ou o propósito é aqui. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. E a vida vai acabar. Quando eu fechar esses olhos aqui, eu já não me reconheço mais como ser, ou como homem que existe. Isso é importante. E por vezes a gente vê algum ensino sobre o criacionismo que não inclui essa parte. De mostrar o sentido de afirmar determinadas posições, o sentido de afirmar que o homem é criado. E como isso é belo, porque se eu sou fruto do acaso, eu não sou criado à imagem de Deus. É tão legal ver que na criação de Deus, Deus fala com a água e cria o peixe. Deus fala com a terra e cria as árvores. Deus fala com o ar e cria os pássaros. O homem é o único ser que ele não fala com nada material para criar. Já perceberam isso na criação? O homem, ele pega o pó da terra. Tem 2 formas de ver, né? Quase todo mundo fala do bonequinho, mas não tem ali no texto bíblico dizendo que Deus veio com um bonequinho, certo? Diz que ele tomou o pó da terra. Na minha imaginação, gente, o pó começa a virar aqui, e a brilhar, e a subir sozinho assim da terra, né? Então ele toma o pó da terra, sopra a narina daquele movimento e faz aparecer o ser humano num processo miraculoso. Mesmo a história da Bíblia cuidadosamente organizada para você imaginar o homem como o único ser que não é criado a partir de algo só com a fala de Deus. Tem uma intenção.
E ele vai dizer, quando Deus vai criar, quando ele só cria, mas quando ele vai criar o homem, ele pede conselho. A Trindade conversa, né? Ele diz assim, vamos fazer o homem, gente, que jeito nós vamos fazer? Ó, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Não tem mais ninguém. Vamos fazer com que o homem domine a criação. Não tem mais ninguém dominando a criação. Não vê nem Deus dando essa ordem para outro ser, é para o homem. Ele vai ser o governador da criação, assim como nós governamos o universo. É isso que distingue. E é isso que é importante quando a gente pensa num homem que não é fruto do acaso. A outra ideia do propósito é que tudo que tem começo tem fim. Fim tem indicação de propósito. Se eu não tenho fim, eu não tenho razão, não tenho explicação, não tenho raiz, não tenho fundamento. Quando a gente pensa num currículo de ensino bíblico, ele também tem essa função. A outra coisa é apresentar o autogoverno e sua forma de manifestação no indivíduo, na família e na sociedade. Então vamos lá. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas autogoverno é uma virtude cristã de primeira ordem e de prioridade para ser desenvolvida na nossa vida. Porque sem autogoverno, nós não conseguimos desenvolver uma série de outras virtudes cristãs. Sem autogoverno, eu não consigo ser persistente. Sem autogoverno, eu não consigo ser criativo. Sem autogoverno, eu não posso ser estudioso. Sem autogoverno, eu não consigo repartir as coisas que tenho. É que a gente sempre pensa em autogoverno como coisa negativa, não é verdade? O que é autogoverno? É a capacidade de não pecar, certo? Quase sempre a gente define isso. Autogoverno é a capacidade de dizer não ao pecado. Mas autogoverno também é a capacidade de dizer sim à coisa certa. Se ser professor é um chamado apostólico, como a gente ouviu hoje de manhã, eu preciso ter autogoverno para dizer sim. Você sabe, é difícil, exige persistência, é desafiador, vai te levar às lágrimas, mas eventualmente é prisão. Certo? Quem é que vai dizer sim para isso por acaso? Nós tivemos um estado de desespero inexplicável. Para você dizer sim a isso conscientemente, você precisa ter um exercício de autogoverno. É muito básico. A Stone Bridge, nos Estados Unidos, o primeiro ano da educação infantil, eles trabalham no único princípio, do autogoverno. A criança consiga controlar o próprio corpo e depois consiga exercer esse controle para o bem e para a negação do mal na sua convivência com as crianças na escola também. A autogoverno e como ele se manifesta, como ele é importante para a família, para o indivíduo, para a família e para a sociedade. Se a escola não vai ter autogoverno, se os indivíduos não tiverem autogoverno. Certo? E tem que começar pela gente. Tem que começar por quem é líder ali na escola. Por quem eu sou só professor, você é líder de uma turma. E você tem um coordenador que é líder dos professores, o diretor que é líder de todo mundo. O governo tem que começar pela gente. A gente precisa se olhar no espelho e dizer quais são decisões que eu preciso tomar, quais são atitudes que eu preciso tomar para refletir o autogoverno de Deus na minha vida. Pais autogovernados não produzem uma família governada. Indivíduos desgovernados produzem uma nação desgovernada. E alunos desgovernados produzem uma escola desgovernada. E se os professores forem desgovernados, então... O Caos, volume 3. Não dá. Agora, percebe que você precisa tomar decisão pessoal, porque ajuda muito. Se os seus alunos te engajam pessoalmente em desenvolver o seu governo, eles te ajudam como professor. Se você, como professor, toma a decisão de exercitar o seu governo, você ajuda o diretor da escola. Porque a gente sempre também tem a teologia do todo mundo disse que faria, que ninguém fez, né? Todo mundo, não, isso todo mundo tem que fazer. Enquanto todo mundo não fizer, eu não vou fazer. E ninguém faz mesmo. Tem jeito. É pessoal. Não quero saber se é. A minha colega me fala, não quero saber se ela fez, eu vou fazer. Eu vou tomar a decisão de exercer o governo. Quanto mais indivíduos vão fazer isso, mais a gente vai ter uma instituição autogovernada. Então, o currículo bíblico precisa apresentar isso em todas as suas formas, todos aqueles que estão na escola conosco. Mostrar a função da religião e sua influência na cultura, na produção de cultura. Na verdade, depois fiquei pensando
que eu tinha que comentar esse tempo aqui com vocês, falando de cultura. Já pensaram sobre cultura? O que é cultura? O que significa a palavra cultura para vocês? O que eu faço repetitivamente, né? Estabeleci uma rotina, inspirou. Isso, eu ponho minhas energias ali, meus investimentos, eu cuido, eu protejo, eu nutro aqueles valores do meu coração, isso é cultura. O currículo de ensino bíblico precisa produzir na escola uma cultura de acordo com a palavra de Deus. Uma cultura bíblica em todas as áreas, uma cultura bíblica de convivência, uma cultura bíblica de erudição, uma cultura bíblica de produtividade, uma cultura bíblica de disciplina. É essa a chave, mostrar como esses princípios do cristianismo criam uma cultura e se tornam parte da nossa vida, de forma que a gente vive de acordo com aquilo. Na Stone Bridge também, quando a gente visitou lá, sabe quem toma conta da máquina de Xerox? Tem uma ideia? Ninguém. Ela fica lá, os alunos chegam, tiram a cópia, põem o dinheiro no saquinho, do que custa, se tiver que fazer troco, pegam um troco e vão embora. Isso é o quê? Uma cultura de autogoverno. Está desenvolvida ali aquela cultura, não tem jeito, né? Na escola do Paul Jelly, os alunos não tem faxineiro, os alunos ligam a escola. E você tem lá, desde o filho do intendente do bairro até filho do senador. E não tem diferença. O filho do senador pega a vassoura atrás da porta e vai assado no dia que ela é escalada para fazer isso. O que é isso? Uma cultura de autogoverno. Né? Pode parecer tão distante para a gente, mas se a gente não começar a promover uma cultura de autogoverno, nas pequenas coisas, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. E quanto mais gente conquistada por essa cultura a gente tiver, mais fácil de aumentando esses adeptos na nossa cultura de autogoverno. Vamos para frente. A outra coisa é apresentar que nós somos criados para relacionamentos. Todo mundo aqui já ouviu falar de Ariano Suassuna, certo? Fazendo história, ele foi falar na faculdade, ele disse assim: nós não somos homo sapiens. Nós devemos ser chamados de homos éticos, né? Porque o que difere muita gente de outras criaturas é a nossa capacidade de tomar decisões éticas. Alguém aqui já se encontrou com um pitbull e viu o pitbull sofrer um dilema ético? Morto ou não morto a perna desse ser humano? Ele merece ou não merece essa mordida? Né? Se eu fizer isso, eu estou transgredindo uma lei, eu estou pegando a pessoa certa, eu tenho que morder mesmo porque esse cara é um vigarista. Você vê um cachorro raciocinando assim? Não vão ver nunca. Isso é próprio do ser humano. E que nós somos criados para relacionamento. Gente, se tem alguma coisa que a pandemia provou para todo mundo, tem alguns cegos que ainda não querem ver isso, a pandemia provou para todo mundo, é que falta de relacionamento adoece. Certo? Nós estamos vendo aí um monte de gente com patologias, né? Todos vocês que estão em escola receberam um monte de laudos, né? Uma triplicação de laudos das famílias, das crianças, tudo isso, porque a gente não foi criado para viver isolado, sozinho, trancado, a gente foi criado para conviver, para se relacionar e se relacionar de forma sadia. E, de novo, é por meio do currículo bíblico na escola que você pode criar uma cultura bíblica de relacionamento. Não uma cultura de relacionamento vantajoso, nem uma cultura de exploração do seu semelhante, nem de domínio do seu semelhante, mas uma cultura de relacionamentos bíblicos e mostrar que isso é inerente ao ser humano. Para dizer os pais, os filhos vão se relacionar com alguém um dia, né? Toda vez que nasceu minha filha, alguém diz bem feito, né? Agora você vai ficar preocupado. Né? A gente brinca assim, mas a verdade é, eu tenho que preparar, a gente tem que preparar esses meninos para terem bons relacionamentos, bons casamentos, boas famílias. A gente faz isso a partir da palavra de Deus. Compreender os princípios éticos que todos têm origem nos 10 mandamentos. Se você olhar ali, os 10 mandamentos expandidos vão tratar e vão cumprir quase toda a gama de princípios éticos que a gente tem. Né? Vai dizer ali sobre honrar pai e mãe. É muito interessante, porque não é uma promessa individual. Certo? No Antigo Testamento, a promessa não é honra pai e mãe para você viver muito.
Ali para os israelitas era honra pai e mãe para as fronteiras dos países serem preservadas, fronteiras do país ser preservada. Ou seja, enquanto houver uma cultura de obediência a pai e mãe, Deus vai abençoar de tal forma que não haja perda de território para Israel. Percebe a amplitude da ética dos 10 mandamentos? Você tem ali não cobiçarás, a questão de propriedade, você tem não furtarás, você tem não matarás, a questão da vida, não é? Você tem ali de não guardar o dia do Senhor, a questão de liberdade, não explorar o próximo, não trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há muitos princípios éticos dos 10 mandamentos que estão na palavra de Deus e que podem ser desenvolvidos. Eles não são apenas relacionamentos religiosos. E isso é muito importante. Apresentar a Bíblia como palavra de Deus e como verdade. Ponto final. Você não pode duvidar disso como professor cristão. A Bíblia é a verdade. Há verdade fora da Bíblia, mas é uma mentira dentro da Bíblia. Aquilo que ela diz que é certo. Aquilo que ela diz que é errado. E pode quem quiser argumentar ou levantar a teoria que for, a gente vai sustentar a Bíblia como absoluto e como verdade fundamental. Isso tem que ser um ponto muito bem desenvolvido. Eu não posso abrir mão disso em nenhum lugar da minha vida. Tornar claro o plano redentor, e a gente usa muito isso na linha do tempo, na de criação, queda, redenção e consumação. Cada assunto tem sua história nessa ideia do plano redentor. Como era isso na criação, como se tornou na queda, como eu redimo isso, preparando o momento histórico da consumação que nós ainda vamos desfrutar. Então, esse esquema de perceber isso, perceber que o mundo caminha assim numa história, né? Conhecer o reino de Deus e suas implicações. Bom, isso dá um seminário de 1h30, gente. Conhecer o reino de Deus e suas implicações dá um seminário de 1h30. O pessoal confunde muito aquele versículo, né? O mundo já no maligno, então o diabo reina. Ele não reina, ele nunca vai reinar. Ele está aqui dominando áreas que ele pode dominar, fazendo estragos, tudo que ele quiser. Mas só tem um rei nesse sistema. E esse rei é Jesus, não vai ter outro. Ele reina no mundo por meio do seu povo. O reino dele é invisível ainda. Mas por meio do reino invisível implantado no mundo por nós, vai vir o seu reino visível. Ele está chegando, por meio de nós ele chega. E isso precisa ser evidenciado também para você como professor, mas também para os seus alunos. E dar as ferramentas para uma vida espiritual saudável. Há muitas doenças espirituais. A gente já viu hoje de manhã secularismo, né? Eu separo, então tá bom, eu consigo ir lá na igreja e ser ministro de louvor no domingo, e na segunda, no meu comércio, eu dou troco errado, eu roubo todo mundo, eu minto sobre preço. E tá tudo bem. Hoje eu recebi um casal no gabinete com o pastor, e disse: pastor, nós estamos nós adulteramos, mas depois do ato de adultério nós cantamos hinos, então nós ficamos bem. Assim, secularismo, acha que compensa, sabe, compensação de pecados? Olha, eu não sou fiel à igreja, não sou fiel aos princípios de Deus, mas eu dou dobro disso, não compensa. Porque secularizou, separou, né? Ou a gente tem a doença do legalismo, certo? Eu vou porque eu sou obrigado, eu vou para o pastor ver que eu fui, eu coloco o princípio que a diretora vai aparecer na sala, e se eu não colocar, ela vai me chamar a atenção, mandar refazer o plano. Então, legalismo, eu faço não pela razão que eu tenho de fazer, eu faço porque eu estou pressionado pela circunstância externa, e eu faço só por um amor a uma reputação. Não é isso o espírito bíblico, não é assim uma vida espiritual saudável. Né? Ou para cumprir uma burocracia, né? Ou para cumprir uma burocracia, eu não acredito nisso, eu estou fazendo aquilo, isso numa expressão mais suave, legalismo, numa expressão mais intensa, hipocrisia. Quando a nossa reputação é diferente, nosso caráter, nós estamos lidando todos com algum nível de hipocrisia. E de fato, não se assuste, todos nós temos que nos livrar da hipocrisia e da tolice todo dia. Eu sempre digo, todos nós temos um coeficiente de necessidade, não é? Todos nós temos um coeficiente de tolice que vem junto na gente, precisa lutar para diminuir isso. Quando a gente diminui tolice, a gente ganha sabedoria. Mas não é automático. E nem é metafísico.
E nem é sobrenatural. No sentido seguinte, seria muito lindo, gente, se eu chegasse nas pessoas da minha igreja, colocasse a mão assim e falasse, você sabe? E o cara muda e fica espetacular. Olha que legal que é ver, não é? Ah, esse negócio de dar, encher esse negócio de alguém aqui de óleo e falar, vem cá, gente, vamos lá, todo mundo, vamos mudar, assim, mas não funciona assim, é custoso. Né? Uma vida espiritual saudável custa tempo, custa desenvolvimento, custa relacionamento com Deus. E começa com a gente de novo. Né? Nós precisamos desenvolver relacionamento saudável. Muito bem, vamos relacionar essas ideias às outras áreas da escola. Como é que o ensino bíblico suporta, no sentido de ajuda, né, as outras disciplinas do currículo? Primeiro, dá base bíblica para a fundamentação de outras disciplinas. Como que você, em outras disciplinas, consegue fazer fundamentação bíblica se o aluno não conhece bem a palavra de Deus? Um currículo bíblico que se preza ou profundo o suficiente, ele vai instrumentalizar alunos e professores para que consigam raciocinar biblicamente em todas as áreas do conhecimento. E uma boa fundamentação bíblica de cada disciplina é condição essencial para a educação por funcionar na sua escola. O alvo não é que você encontre o princípio em cada vírgula do conteúdo. O alvo é que você entenda como biblicamente aquela disciplina funciona. Quais são os princípios daquela disciplina. Como nós encontramos na palavra de Deus os princípios que norteiam aquele conteúdo. E a partir disso, dentro desse contexto, ensinar aquilo que é proposto no currículo. Outra coisa que um currículo de ensino bíblico faz, ou deve fazer, é pavimentar o caminho para uma cosmovisão cristã. Vamos lá, todo mundo aqui tem cosmovisão. Ok? Não sei quantos já fizeram pilares aqui. Né? Eu fiz pilares da primeira vez, foi um horror, a segunda vez já foi bem melhor. Mas não é porque eu decorei as respostas, não, é porque mudou mesmo. Mas todos nós temos cosmovisão. Com cristãos que eu tenho visto ultimamente são cristãos muito piedosos, amam Jesus de verdade, são honestos na sua fé, mas pensam como ateus. Pensam como não cristãos. Pior, pensam até como anticristãos. Argumentam como gente que não conhece nada da palavra de Deus. Então, o currículo bíblico tem que fazer isso. Ele pavimenta a estrada, ele tira o mato, ele passa o trator, ele vai tirando as coisas mais evidentes do caminho, para que por meio das outras disciplinas haja cosmovisão cristã na mente dos nossos alunos. Ai, como seria bom se ele conseguisse chegar com os alunos já em sexto ano, quinto ano, uma boa base de cultura cristã e de cosmovisão cristã. Transformaria a vida deles ali para frente de uma maneira intencional e especial. Promove discernimento entre visão cristã e não cristã em cada área do conhecimento. Não tem jeito, não tem visão neutra, já falei para vocês aqui, né? Nós não acreditamos em visão neutra. Ou uma visão é cristã ou ela não é cristã. Ou ela é aprovada por Deus ou não. Não tem uma coisa que não é aprovada por Deus, nem é aprovada por Deus. Não tem coluna do meio. A gente precisa posicionar isso. E a gente posiciona isso só com discernimento. Não tem como. Não dá para ver o errado sem conhecer o certo. Eu não sei que está errado se eu não conheço o certo. E a gente pega nessa questão de disciplina bíblica nesse sentido. Muitas vezes a gente só corrige o erro, mas não leva a criança, o aluno, o filho, o erro para o correto. Ele precisa fazer esse caminho, precisa sair de onde está errado, ele precisa chegar onde está correto. Precisa ver as duas coisas. Esse é o correto, esse é o errado. Assim a gente produz discernimento. Só dizer assim, está errado, está errado, está errado, e deixar o sujeito aqui não produz discernimento nenhum. Não é o jeito bíblico de ensinar. O bíblico de ensinar é contrastar as duas coisas e ajudar esse aluno a raciocinar de forma que ele consiga perceber e consiga produzir em si mesmo discernimento. O relacionamento da visão não cristã e cristã em cada área do conhecimento. Consigo entender. Puxa, aquele livro que eu estou lendo, ele não tem ideias cristãs. Inclusive, perceber por si só. A gente pode fazer isso nas aulas à medida que as disciplinas são ensinadas? Pode, mas o treinamento para fazer isso está no conteúdo ou no currículo bíblico que você vai desenvolver na escola. Queria falar um pouquinho também com vocês
sobre a diferença entre escola e igreja com relação ao ensino da Bíblia. Tá? Muito bem. Para a gente lembrar esses dois papéis na esfera da sociedade. Vamos lá. Qual é o caráter do ensino bíblico em um lugar e outro? Na igreja, o caráter do ensino bíblico é discipulador. É para isso que a igreja existe. Se a igreja não discipula, não está cumprindo sua missão. Ela pode fazer 1 milhão de outras coisas. Mas ela tem que ensinar e discipular a palavra de Deus. Eu ouso dizer que vocês que lidam com escola cristã e tem um problema com os pais chatos, é que está faltando discipular com esses pais. A igreja precisa discipular os pais de forma que eles entendam a visão cristã de educação e desenvolvam um relacionamento saudável com a escola, do ponto de vista dos pais, né? E a escola é expansor, ou seja, ela vai tomar a verdade bíblica daquele discípulo de Jesus e vai expandir isso para todas as áreas da vida, para todas as áreas que esse menino puder fazer uma reflexão, para todas as áreas em que seu aluno for obrigado a dar uma resposta, para todas as áreas em que ele for obrigado a pensar. Então, essa é a diferença. Se você quiser incluir a casa, a família, eu diria que a família ela é nutridora, geradora das coisas. A gente gera uma série de coisas em casa, certo? A vida do filho é gerada em casa, o caráter do filho é gerado muitas vezes pela imitação, outras pela instrução em casa. A família é geradora de muitas coisas que a igreja discipula, regulamenta, ajuda e a escola expande, né? Então, ninguém chega em casa e fala assim: pai, me dá um copo de H2O aí, certo? Já viram alguma criança fazer isso? Raramente, né? Acho que a comida está sem cloreto de sódio. Não tem esse negócio. Então, academicamente, a criança vai expandindo sua visão de mundo enquanto vai tomando conhecimento com o conteúdo acadêmico. Com relação a conteúdo, qual é a diferença? A igreja vai ensinar doutrina. É o papel dela. Paulo fala todo o tempo com Timóteo, que era um jovem pastor: tem cuidado de te ver na doutrina, ensina essas coisas. Rejeita as fábulas. Foge das discussões inúteis. Todo o tempo ele está falando isso. É doutrina. Mas na escola a gente não vai doutrinar teologicamente ninguém. O que você vai receber na escola? Crianças de diversas confissões religiosas, inclusive diversas denominações evangélicas. Ali o nosso papel não é trabalhar doutrinas específicas, mas o nosso papel é mostrar princípios bíblicos aplicados a qualquer um desses grupos. E são vários esses princípios, né? Quem é contra perdão? Quem é contra caráter? Quem é contra o fruto, desenvolvendo o fruto do Espírito na vida? Tem coisas que não são passíveis de discussão, fazem parte do universo de todos nós. Qual o objetivo do ensino bíblico na igreja? Crescer maduro espiritualmente. Crentes perfeitos em Cristo. Certo? A gente não deveria desejar menos do que isso. E qual é o objetivo dos crentes na escola? Crescer pronto a dar respostas de sua fé. Eu falo para os jovens na igreja que está na hora deles pararem de responder perguntas, começarem a fazer perguntas. Porque eu, que sou cristão, tenho que provar que a minha fé é verdadeira. Quais são as provas que você, que é ateu, tem de que o que você pensa está certo? Né? Eu preciso começar a perguntar: onde é que você leu isso? Qual é o fundamento do que você pensa? E não só ficar acuado no canto, respondendo pergunta com vergonha, como se todo mundo fosse inteligente e eu não pensasse, porque eu não me seguia. Se alguém que fez faculdade na área de humanas, sabe bem como é isso, né? Eu lembro quando eu fiz história, para aumentar a perseguição, ainda só tinha 7 alunos na sala. Então vocês podem imaginar que quando o professor descobre que eu era pastor já e fazia a faculdade de história, era divertido. Eu lembro uma vez o professor de psicologia e educação começou a passar um filme que tinha cenas pornográficas explícitas, né? E eu baixei a cabeça e ela passou do meu lado, bateu nas minhas costas e falou assim: aí, hein, pastor, sexo é tabu para você, né? Você não consegue conviver com esse assunto, é pecado, é impureza, né? Eu virei para ela assim: não é tabu, é decisão consciente. Eu baixei a cabeça, não é porque eu não posso conviver com aquela imagem, porque eu decidi que eu não quero ver aquela imagem, só não está entendendo. Né? Sexo não é tabu para mim, eu decidi, eu entendi que sexo a gente tem
como uma pessoa só no casamento. É decisão consciente, não é tabu, não é pressão religiosa. Acho que a senhora não me entendeu. E aí, às vezes, isso estava certo, o professor ficava quieto, às vezes ele vinha para o fight, né? E ficava orando, me ajuda, Jesus. Eu continuava dando boas respostas para essa pessoa. Não adianta eu poder fazer isso com ela. Mas a gente precisa criar uma geração de meninos e meninas que cresçam assim. Então, convicção, que saibam responder, que saibam explicar. Por que você crê nisso? Não sei, meu pai ensinou, minha professora ensinou. Não pode ter essa resposta. Que entender os fundamentos da fé, o currículo bíblico, precisa ajudar isso. Entender o que está por trás. Entender porque eu sou criacionista e pronto. Isso é coisa de crente. Seu pastor, não, tem cientistas. E cientistas cristãos que estudam que o mundo teve um criador. Ele não prova que o meu Deus é o criador, mas ele prova que o mundo teve um criador. E você tem que discutir com ele lá as provas científicas dele. A gente precisa munir melhor os nossos meninos e meninas para serem assim. Obrigado. Material na igreja, análise de textos bíblicos, mas na escola a gente tem análise bíblica, análise do pensamento cristão, análise da teologia, análise da apologética, análise da filosofia aplicada à defesa da fé. Então, o pensamento bíblico ele vai permeando as matérias acadêmicas na escola. Para concluir, já que nós temos 10 minutinhos aí, eu queria ler com vocês essa parte. O currículo de ensino bíblico deve ser a base de onde os alunos saltam para pensar biblicamente em cada área do pensamento. Ele prepara o aluno para um relacionamento sadio na escola e para um pensamento cristão alinhado às Escrituras. Você vai escolher como vai conduzir um currículo bíblico, ele precisa ser assim. Tá? Prometi para vocês que ia fazer propaganda só no final, então vou fazer agora no final. Se você ainda não conhece o currículo A Primeira Palavra, que é para ensino bíblico na escola, está lá no nosso estande da Arquitetura Evangélica, ele é construído com esse objetivo e com esse pensamento. Ele dá uma base no ensino fundamental até o 4º ano de verdades bíblicas essenciais, e a partir do 5º ano ele acompanha 1 ou 2 tópicos acadêmicos da escola. Então a gente tem uma visão da história do Brasil, uma visão cristã da história do Brasil, a gente tem criacionismo com base no poema de John Milton Gregory, O Paraíso Perdido. A gente tem um outro livro que vai falar sobre a influência da cultura judaico-cristã na formação da nossa sociedade. Daí um livro sobre reforma protestante e depois o livro do nono ano é só apologética. Como a gente prepara os meninos para combater os ismos todos que vão assolá-los ou que vão falar com eles ou que vão trabalhar neles. Se sua escola tem ensino médio, então os volumes de ensino médio são volumes de filosofia cristã. Temas filosóficos que são muito discutidos, né? Razão e fé, normalidade e relativismo e o problema do mal. São os 3 tópicos filosóficos que a gente discute aí. Tá? Alguns de vocês ganharam uma mapinha curricular desse currículo bíblico que está oferecido por nós. Se você tiver mais interesse de conhecer, fala comigo, eu posso mandar algumas amostras de internet para você examinar, posso tirar dúvidas. E se um dia a sua escola resolver usar, a gente pode oferecer treinamento e dar suporte para você, para ajudar na construção de um currículo bíblico de qualidade. Se você não quer usar esse, mas quer ajuda para fazer o meu currículo bíblico, eu ajudo também, não tem problema nenhum. Pode entrar em contato e a gente faz isso e ajuda você a chegar nesse ponto. Alguma pergunta? Tem educação infantil também. Educação infantil a gente trabalha criação no volume 1, família no volume 2 e biografia de heróis bíblicos no volume 3. A ideia de trabalhar com histórias, brincadeiras, cada um tem um projeto, né? A família eles montam um álbum de fotografias e de heróis bíblicos eles montam um flashbook de biografia. Então sempre tem um gráfico T comparando o caráter dos personagens bíblicos. Tem para todos os segmentos. Eles foram escritos pela Vera Magaldi, que tem uma escola em São José dos Campos. Né? E depois a outra fase foi escrita por Ana Bia Rinaldi. A fase do ensino fundamental, anos finais, de 5º a 9º ano, foi escrito por Luiz Cartacho. E o do ensino médio foi escrito por Matheus Viana, que é um professor de teologia e filosofia no IAPEC, na escola em Ribeirão Preto. Então,
a editora que eu trabalho pensa assim: nós não somos experts em todas as coisas, certo? Nós somos experts em dar formato bonito para os conteúdos. Então, o que a gente faz? A gente busca parceiros que são experts naquele campo de conhecimento, pede a eles o conteúdo e põe roupa nesse conteúdo e transforma isso em material. A gente fez isso com esses irmãos da educação do princípio, fizemos isso com uma missão que trabalha com atletas para material de organização de atletismo. Por último, agora fizemos com uma moça especialista em proteção contra abuso infantil e produzimos um material para ensinar crianças pequenas a não deixarem tocar o seu corpo. O estranho só proteger o seu corpo como criação de Deus, né? Então, a gente tem essa visão de parceria no reino, de procurar os experts das áreas que a gente não vai dominar e, então, fazer uma parceria e oferecer materiais para que o povo de Deus possa aplicar nas mais diversas tipos de áreas na sua vida. Eu vou deixar meu e-mail com vocês, que é lima.religiãocentil@gmail.com lima.religiãocentil@gmail.com. Eu respondo, demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? Pode escrever e eu me coloco à disposição para ajudar naquilo que for necessário e possível. Mais alguma pergunta? Aí tem pergunta? Não? Nós vamos receber esse material também. Se você me mandar um e-mail, eu vou te mandar um e-book que tem 3 lições de cada segmento para você conhecer, tá bom? E aí você pode examinar, pode conhecer, pode ver como é. Se tiver dúvidas, pergunta, tá bom? Se quiser fazer uma chamada via Zoom para perguntar, a gente faz, tá bom? Se você conhece, tira dúvidas. Mais alguma pergunta? Oi, Edson. Olha, só para assim, a gente tentar praticar o raciocínio, você deu a definição de currículo no início como um caminho que nós vamos percorrer, mas por alguém que já percorreu esse caminho. Isso. Então, seria visto dizer que uma educação cristã nós vamos percorrer o caminho que Cristo já percorreu para a gente. Exatamente. E percorrendo o caminho que Cristo percorreu para ele, ensinando o caminho daqueles que vão percorrer aqui. Lembro um amigo muito especial, ele fala muito de evangelismo discipulado, né? Ele morreu tem alguns anos de câncer no pâncreas, inesperadamente, no memorial dele, ele ganhou 700 pessoas para Cristo no espaço de 4 anos, quando ele resolveu dedicar a vida dele para missões. Mas ele tinha uma ilustração que era assim: você já viu a pata e os seus patinhos, certo? Quem é que segue a pata-mãe? É só o patinho número 1, certo? O patinho número 2 segue o patinho número 1. E o 3 segue o 2. E o 4 segue o 3. E o 5 segue o 4. Então, se o patinho número 3 desviar, quem vai continuar seguindo a pata-mãe? O 1 e o 2. A fila do 3 para trás vai toda atrás do patinho número 3. O que ele queria dizer com isso? Que nós somos mais ou menos assim também. Às vezes a gente fica esperando, poxa, eu preciso ser a pata-mãe para traçar o caminho para alguém. Mas eu não cheguei lá ainda, mas eu sou o patinho número 4. Então eu tenho 5, 6, 7, 8 atrás de mim. E a gente sempre tem que pensar, eu busco olhar para alguém que está olhando para a pata principal, né? E seguir isso, essa ideia de caminho já percorrido, de seguir alguém e de ter seguidores, né? E de tornar esse caminho claro para que os outros que vêm atrás de nós nos sigam. É isso mesmo. Inclusive a palavra andar na Bíblia, né? Quando tem andar no Espírito, não andam no conselho dos ímpios, aquela palavra pressupõe andar por um caminho já marcado. Em vários desses textos. Oi? Então, lima.religião. @gmail.com. Só que sem tio. gmail.com. Mais alguma coisa? Não? Tem um recado aqui.
para vocês acessar a plataforma, preencher a avaliação do evento, satisfação para vocês poderem receber o diploma de participação. Todo mundo viu? Você tem que repetir, tem a marca. Que vocês devem acessar a plataforma para preencher a avaliação do evento, é uma avaliação de satisfação, para depois receber o diploma de participação do evento. Então, o certificado só vai ser recebido mediante o conhecimento da avaliação. Tá bom? Se for boa, né? Não, qualquer um. Não pode ter carta marcada. Só que tem lá, né? Pra gente sempre melhorar. Mas, então, muito obrigado. Deus abençoe a volta de vocês.